Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui essa noite a pedido da minha esposa Rosa. Pediu que eu viesse dar uma reflexão da palavra de Deus aqui. E vamos procurar falar pouco. Mas não vai ser uma pregação, vai ser apenas uma reflexão. Ela pediu que eu lesse aqui Lucas, capítulo 8, versículo 10. Jesus disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Graças a Deus. Bom, o ministério de Jesus, ele foi marcado por algumas coisas. Eu posso citar algumas delas aqui, mas entre essas coisas que marcou muito o ministério dele, foram as curas, muitas curas, diversas enfermidades, diversos enfermos e acometidos de várias enfermidades. Foram também obras de libertação. Jesus libertava pessoas de espíritos malignos, correntados por espíritos malignos. Também o ministério de Jesus foi marcado por perdão de pecados. Isso marcou muito o ministério de Jesus. Toda vez que ele perdoava pecadores, ele chamava a atenção principalmente dos religiosos. Mas também o ministério de Jesus foi marcado pelos ensinamentos, é claro, né? E os ensinamentos só eram revelados àqueles que eram considerados discípulos do Mestre. Dentre essas coisas que eu falei, que marcaram o ministério do Mestre, nosso querido Jesus, por causa disso ele arrastava multidões, atraído pelas curas, milagres, ressurreições, libertação, ensinamento da palavra de Deus, perdão do pecado. Tudo isso fazia com que as pessoas se aglomerassem em multidões e fossem até a ele. No meio das multidões, resumindo aqui, porque eu não posso nem me esticar muito, nós podemos dividir a multidão em alguns tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que iam por pura curiosidade. É o grupo de curiosos. Iam para ver o demônio sair, o enfermo se levantar, a polêmica que ele ia causar quando perdoava pecados. E tinha também no meio da multidão o grupo de pessoas religiosas. E esse grupo de religiosos, é claro, Jesus não ia perder tempo com eles. Os religiosos, isso serve de lição para você. Os religiosos, eles sempre discutiam com Jesus. Eles sempre iam lá para debater com ele, para desmentir e desqualificar a sua palavra. Então, quando muito, Jesus, ele só dava uma, quando muito, duas palavras. Não perdia tempo. Mas já deixo esse conselho para você também. Não perca tempo com o religioso. Quando você estiver no lugar e estiver pregando a palavra de Deus e alguém vier debater, alguém vier confrontar você, você pode desistir e sair de perto, porque Deus não sagrado não quer que você perca seu tempo com pessoas religiosas. Elas estão satisfeitas com a sua própria ignorância. E também no meio da multidão tinha um grupo de pessoas que nós podemos chamar de adoradores, de discípulos, de alunos, de fiéis, que são aqueles que Deus considera que são deles. E com muito carinho, Jesus chama de meus pequeninos.
né? Você é um pequenino de Deus. Então é em você que Jesus está interessado em tornar e que você se torne seu aluno. Eu sempre costumo dizer, do jeito que você trata a Deus, Deus vai tratar você. Se você chamar o Senhor Deus de Pai, Ele vai tratar você como filho. Se você tratar Ele como Senhor, Ele vai lhe chamar de meu servo. Se você tratar Ele de mestre, Ele vai chamar você de meu discípulo. Então é isso. Os mistérios de Deus é dado para aqueles que são considerados seus discípulos. Os discípulos, eles estão sempre com Jesus. Os discípulos, eles estão sempre interessados em aprender alguma coisa com Jesus. Com esse, Jesus, ele gasta tempo para ensinar. Nessa palavra, alguns versículos anteriores, Jesus já andava com seus discípulos, e aí formou-se uma grande multidão, e ele citou a parábola dos talentos. Eu não vou aqui me alongar na parábola que vai me esticar muito. Aí ele termina dizendo que não é dado os mistérios do reino de Deus às multidões, né? Aí você pergunta, se você lê essa parábola, se você lê aqui, alguns versículos anteriores, está escrito que se juntou-se uma grande multidão. Aí Jesus começou a ensinar por meio de parábola, né? Aí você se pergunta, por que Deus vai pregar de uma forma, uma grande multidão, e ele vai pregar de uma forma que ninguém vai entender nada? Não é? Sempre tem aquelas pessoas que vão para o culto e aí saem do culto. Aí você pergunta, tu gostou do culto? Não, gostei não entendi nada. Não entendeu nada porque não é discípulo de Jesus. Sabe por que Jesus não ensina, não revela os mistérios do reino de Deus para todos? É porque quem não é discípulo não nasceu de novo do Espírito. As coisas espirituais só entendem aqueles que são espirituais, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, Deus só tem uma palavra. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele não tinha nenhum discípulo. Então o que ele dizia para as pessoas? Se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Quem não conhece Jesus ainda não vai entender a palavra de Deus. É por isso que Deus não perde tempo com aqueles que não são seus discípulos. Porque essas pessoas têm que primeiro se arrepender. Só eu e você que já sabemos, já nos arrependemos de nossos pecados, é que podemos entender os mistérios do reino de Deus. Nós temos um exemplo muito clássico da Bíblia. O Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele é descrito por Lucas, aliás, por João, no capítulo 3, como o principal da sinagoga. Como é que o cara é o principal da sinagoga? Na condição dele religiosa, ele era o papa da época, ele era o cara da Bíblia. Ele era o teólogo, o doutor, o bacharel, sei lá. Ele ensinava para mestres, né? Aí, quando ele foi ter um encontro com Jesus, Jesus disse, começou pelo básico, pelo simples, né? Já sabendo da sua ignorância. Ele é muito inteligente para as pessoas, mas diante de Deus ele era um ignorante. Aí Jesus disse para ele, tu tem que nascer de novo. Aí, como é que é isso, tem que nascer de novo? Tem que nascer da água e do Espírito.
Jesus estava dizendo para o cara mais sábio da época que ele tinha que se tornar discípulo. Que ele tinha que aprender tudo de novo, que ele sabia não valia de nada. Não é? Então, amados irmãos, amadas irmãs, não importa a sua capacidade intelectual, não importa a sua qualificação, não importa se você é formado, sabe ler ou não sabe ler, não importa se o sujeito é analfabeto, o que importa é a pessoa ser discípulo de Jesus, né? Qualquer pessoa no lugar de Jesus e teria colocado Nicodemos para ser o pastor da igreja. O próprio doutor Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, né, tido como doutor Lucas, ele seria um forte candidato a ser o pastor. Mas quem foi o pastor da igreja? Foi um mero pescador, Pedro, analfabeto. E a Bíblia diz que ele era uma pessoa indulto lá no capítulo 2, se me fala na memória de Atos dos Apóstolos. Jesus escolheu um cara analfabeto para ser o pastor da igreja. Agora, por quê? Porque ele era um discípulo. Nós só vamos ser mestres se nós primeiro for discípulos. Discípulos de Jesus. Por quê? Porque a nós que somos discípulos é dado os mistérios do reino de Deus. Agora eu pergunto a você, você quer ser discípulo? Quer que Jesus lhe considere como discípulo? Os discípulos, eles têm um preço a pagar. Não é fácil ser discípulo de Jesus. Não é qualquer um que pode ser discípulo de Jesus. Eu falo isso não é para assustar você. Mas se você conseguir pagar o preço, se você conseguir suportar a rejeição do mundo, se você conseguir suportar a cruz, você vai ser considerado discípulo de Jesus, aluno de Jesus, e vai ter a oportunidade de aprender com o Criador, aquele que tem toda a sabedoria, toda a ciência, todo o conhecimento, aquele que é o mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres, né? Então é isso. Eu poderia falar mais, mas vou me esticar muito, o vídeo talvez não vai carregar. E não vai poder compartilhar com vocês no WhatsApp. Mas vamos marcar outro dia para a gente se alongar muito na palavra, numa live, no Facebook, quem sabe, né? Ou um vídeo ao vivo, vai dar certo. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?